uma minoria da igreja, Deus chamará para ser pastor. Os critérios para identificar quem são os pastores chamados por Deus é que mudaram. E aí, está aqui aquele hino, eu gosto muito daquele hino, porque parece que Deus está falando comigo, né? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar e tal. Eu acho muito bonito aquele hino, porque fala muito comigo e com qualquer pessoa que foi chamada por Deus para ser pastor, esse hino fala muito. Então, não é qualquer um, não é todo mundo, não é a maioria que Deus chamou para ser trabalhador da vinha, uma minoria que deve passar por um crivo. E aí tem muita gente aí que não foi nem chamado, né? E está indo. É possível que tenha alguns que foram chamados também não estão indo, né? Tem que ver esse negócio aí, que das duas coisas é uma tragédia. Muito bem, irmãos. Então eu já mostrei para os irmãos, a situação do povo necessita de pastores. Agora, esses pastores que são os trabalhadores da vinha, da seara, são trabalhadores. E aí eu acho uma temeridade esse negócio de ceifeiro aqui. Ceifeiro, irmão, ceifeiro é só um dos tipos de trabalhadores que trabalham da vinha. Trabalhadores é genérico, pode ser ceifeiro, pode ser plantador, pode ser, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas deu crescimento, de sorte que nem o que planta nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então, essa é a necessidade da igreja, povo de Deus, para não ficar igual o que estava lá, o povo de Israel. Agora, irmãos, a questão é o seguinte, terceiro ponto, terceiro quadro que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Qual é o trabalho que esses pastores devem realizar? Esses trabalhadores, né? Já que o rebanho é o rebanho de Deus, o rebanho de Jesus, né? Depois, Atos capítulo 20, verso 28, Paulo vai dizer assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. É tremendo esse texto aqui. Depois Paulo vai dizer para Timóteo, jovem pastor, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque assim fazendo salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Agora eu vou dizer aos irmãos qual é o trabalho que esses pastores devem realizar, esses trabalhadores no caso da vinha, no caso que é o rebanho, né? O próprio Jesus é o modelo. O próprio Jesus é o modelo. Vamos voltar então vamos Mateus 9, 35. O que é que os pastores devem fazer? Eu lembro que uma vez eu pastorava uma igreja, e aí um irmão, parece que foi um irmão, chegou para mim e disse: pastor, eu conheço um pastor ali que eu cheguei lá na igreja dele, ele estava com o martelo na mão, construindo lá uma parte do templo. Aquilo é que é pastor. O cara que pega no martelo, pega no serrote, pega na colher de pedreiro, ele mesmo estava construindo o templo. Aquilo é que é pastor. Eu digo que aquilo mesmo não era pastor, não. Podia ser pedreiro, carpinteiro, mas pastor mesmo não. Olha aqui o que é que o pastor tem que fazer. Mateus 9, 35. Jesus é o modelo de pastor. Ele é o modelo, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Olha, a primeira atividade do pastor, que Jesus está aqui ensinando, o pastor tem que ensinar a palavra de Deus para o povo. E nós temos uma geração, há um fenômeno, eu fico às vezes pensando assim, nós estamos numa geração em que muitos pastores não são ensinadores da palavra de Deus. E às vezes eu até entendo como é que chegamos a esse ponto. É assim, eu sempre digo assim, olha, a palavra líder nem tem na Bíblia. A palavra líder não tem na Bíblia. Mas através da repetição, da literatura, da lavagem cerebral, bem intencionadamente, começaram a chamar de líder. Tem que ter líder disso, líder daquilo, líder, e tem um dom de liderança. E aí de repente, a igreja não precisa de pastor, precisa de líderes. Mas o que é um líder?
Um líder, eu sempre digo que eu estudo muito sobre liderança. E aí eu lembro que o Dr. John Maxwell, para mim é o maior especialista em liderança, é um pastor, mas ele escreve para o mundo. Não, vou dar a definição de Simão Bolívar, que foi o libertador das Américas, né? Por isso que a Bolívia é em homenagem ao nome desse homem. Simão Bolívar dizia assim: liderança é a arte de manipular pessoas. Isso é liderança. E é mesmo. Eu disse, rapaz, nunca vi uma definição tão correta de liderança. Liderança é a arte de manipular pessoas. Isso é a definição de liderança. Aí eu pergunto: a igreja precisa de líderes ou de pastor? Essa palavra líder está na cabeça de quase todo mundo hoje. Mas líder e pastor são a mesma coisa? Tem alguma coisa em comum, mas nem tudo. Porque o pastor deve liderar a igreja pela palavra de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Jesus fazia como pastor, para deixar modelo assim: o pastor deve ensinar. Porque diz aqui, Jesus percorria as cidades e aldeias ensinando a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus para o povo, é o alimento do povo. Sem o ensino da palavra de Deus, o povo se enfraquece e fica como aquelas ovelhas sem pastor. Então o pastor tem que ser ensinador. Por isso que eu digo, olha, Efésios 4:11, quando fala, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para mim, pastores e mestres é a mesma pessoa. Fizeram a distinção: não, esse aqui é mestre, esse aqui é pastor. Não, irmão, pastor e mestre é a mesma pessoa, porque o pastor pastoreia com a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para o povo. Até a construção no grego cabe isso aí. Porque ele não disse assim: uns para mestres, outros para pastores, e outros para pastores e mestres. Eu não sei como é que alguém pode pastorear a igreja sem a palavra de Deus, ou sem o conhecimento da palavra de Deus. A igreja se torna uma empresa secular e não a igreja do Deus vivo, né? Então a primeira atividade desses trabalhadores que Jesus está chamando é ensinar. Ele percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles. E olha que era um ministério itinerante, nem era fixo, né? Segunda coisa, pregando o evangelho do reino. Ensinar é diferente de pregar. Pregar aqui, ensinar, é o didaskon, aqui está no texto, didaskon. Didaskon. Está ensinando aqui, tá. O ensinar. Agora, o pregar é kerisson. Kerisson, está no texto grego. Kerisson é o querigma, a mensagem querigmática, evangelística. Eu sei que quando os tradutores traduzem trabalhador do ceifeiro, eles estão se referindo só ao evangelista, porque o evangelista é o cara que só prega o querigma, a mensagem evangelística, para os de fora se converterem. Isso aqui, ele é ceifeiro mesmo. Então, irmão, esses trabalhadores que Jesus está dizendo que a igreja precisa eles têm que ensinar a palavra e pregar o evangelho do reino. Eu quero dizer aqui também, o evangelho do reino é o único evangelho que existe, porque alguns estudantes de escatologia disseram assim: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14, é famoso. O evangelho do reino é um, o outro evangelho não. Só existe um evangelho, é o evangelho do reino, e é o evangelho do reino de Deus, é o único evangelho que existe. Por isso que Jesus andava pregando o evangelho do reino de Deus, ou seja, as boas novas do reino de Deus. Qual a sua boa notícia? É que o reino de Deus chegou, e chegou com poder, está aqui na terra. Essa é uma boa notícia. Por isso que é o evangelho do reino de Deus. Então o trabalhador tem que ensinar a palavra, pregar. São duas coisas diferentes. E aí os irmãos já sabem, né? Que me conhece e que estuda sabe que eu, pessoalmente, me identifico mais com o ensinar do que com o pregar. Às vezes até eu penso: eu preciso pregar mais mensagens evangelísticas, né? E posso pregar, às vezes até prego, porém a minha tendência natural é ensinar, porque existe um dom chamado ensino. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, um dom espiritual, Romanos 12:8. O que mais que o trabalhador da seara precisa fazer para pastorear?
e curando, terapeuo. Eu não sei porque tanta gente por aí se intitula terapeuta, ou então psicoterapeuta, mas a palavra aqui é curando, terapia. Aí vem que curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, qual é a função do trabalhador da vinha? No caso aqui, o rebanho. Pastor, o que é pastorear? Ele tem que curar, porque Jesus é o modelo de pastor, fazia isso, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui está, enfermidades e moléstias entre o povo, ou doenças e enfermidades. Essa é a função pastoral. Mas eu oro que só e ninguém é curado. Bom, é para ver o seu, mas continua orando. Eu continuo orando pelos enfermos. Se é curado ou não, isso é outra história, mas eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer mesmo. Agora, em Mateus capítulo 4, verso 24, que é uma repetição, aliás, a repetição é 9:35, né? Em Mateus 4, 24, é o texto original. Mateus 9:35 é a repetição de Mateus 4, 24. Vamos lá, Mateus 4, 24, diz aí. Mateus 4, 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Agora, apareceu a palavra tormentos aqui, né? Lá era moléstias e enfermidades, aqui é enfermidades e tormentos. Aí eu digo mais, enfermidade é uma coisa, é a mesma coisa que doença, mas tormento é outra coisa. Basanos, não, já falei aqui, basanos significa, vai no dicionário de grego, que significa basanos. Tortura, quando alguém pega uma pessoa e tortura para arrancar a confissão dela, isso aí é basano, isso aí é tormento, é torturador. Então, a função pastoral de Jesus era curar as enfermidades e libertar os atormentados. Basanos, atormentados pelos demônios, porque os demônios são atormentadores. Está cheio de gente por aí atormentada por demônios. E tem mais dentro da igreja, tem mais essa. E era função pastoral, libertar os irmãos que estão atormentados por demônios. É função pastoral. Trabalhador da vinha é isso aí. Mas eu vou fazer mestrado e doutorado em psicologia, psiquiatria. Pode até fazer. Só que tem que libertar as pessoas das doenças e do tormento imposto pelos demônios. E aí, meu irmão, só pelo poder do Espírito Santo. Lembra de Mateus capítulo 8, verso 6, diz assim, que o centurião chegou para Jesus, ele tinha um servo que estava violentamente atormentado, basanos, demônio, estava endemoniado. Os demônios atormentam. Isso aí é. Então, para concluir, né? Jesus foi o primeiro trabalhador da vinha. Ele é um modelo. Por isso Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí nós vimos os 4 primeiros trabalhadores que ele convocou. Agora vamos ver os outros trabalhadores. Em Mateus 10, verso 2. Os outros trabalhadores. Eles tinham que fazer a mesma coisa que Jesus fazia. 10, 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Era aqueles 4 primeiro que ele já chamou, né? Agora veja: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Está aqui os 12 primeiros trabalhadores da seara. Para fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fazia: ensinar, pregar, curar, libertar. Agora, Lucas capítulo 10. No capítulo 10. Mais trabalhadores. Olha só, Lucas, mais trabalhadores. Lucas capítulo 10, verso 1.
Diz aí. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70. 70 é o quê? Trabalhadores igual aos 12. E mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, mais 70. Esses 70 trabalhadores aqui, irmão, para fazer o mesmo trabalho que os 12 faziam, que Jesus começou a fazer. E aí eu digo, hoje, Jesus continua chamando trabalhadores para a sua seara, para fazer exatamente isso. Basicamente são 4 coisas: ensinar, pregar e curar. Esse curar aqui se divide em 2, né? Curar as enfermidades e libertar os atormentados por demônios. Isso aqui é o pastorado. É fácil? Não é fácil. Só com o poder do Espírito Santo, só. Mas nada muda a escritura, que isso aqui é a função do pastoral. Então, vamos orar agora para